Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ponto de Partida React. O ponto de partida em que toda sexta-feira eu confronto Pedro Doria e o seu ombro novo agora com as perguntas de vocês. Como vai, Vasmicê? Tudo certo, Pedro. Pois é. Foi bem de feriado? Aproveitou? Os primeiros dias pós-cirurgia são doloridos. Não doídos, mas doloridos. Então, eu fui bem, mas Podia ter passar sido mais rápido. melhor. Podia ter sido melhor, tanta coisa boa para fazer no feriado, né? Isso. Não, mas foi bacana. Aí eu aproveitei. Meu médico até me liberou para beber já. Olha só! Então, você estava Fim de semana contando... promete. Não, eu vou ter que contar, porque nos bastidores aqui ele estava dizendo que o médico dele, que o operou, é tatuador também. Tatuador. E aí ele saiu com uma tatuagem do Fluminense de brinde? É, porque ele também foi médico do Fluminense. Não, eu não saí com uma... Ele não faria isso comigo, acho. Ainda bem que ninguém deu ideia. Pedro, a gente na verdade não está aqui para falar do seu ombro. Vai ter um programa especial sobre isso aí, não é? Tá chegando. Eu gravei com a Cora um programa sobre meu ombro biônico. Olha só, nosso ciborgue. É. Que bacana. Mas a gente vai falar, na verdade, hoje do projeto de lei antifacção. Enfim, é um projeto que está gerando muitas controvérsias desde o início, com toda a história da visão do governo federal sobre esse projeto, entendendo que havia ali uma sobreposição de legislações, que aquilo poderia mexer de alguma maneira nas verbas destinadas à Polícia Federal, poderia enfraquecer a instituição. E, por outro lado, a direita vindo com a questão do argumento da tipificação das facções criminosas enquanto organizações terroristas, que a gente também já debateu por aqui. Isso. Mas os meios têm outros pontos levantados a partir da sua análise. Vamos lá. Vamos a eles, né? Para começo de conversa, só para descontrair, Pedro, o Alexandre falou o seguinte, que você não fez como o menino Ney, voltou rapidinho do departamento médico. Eu voltei, então logo deu. Mas enfim, vamos nessa. Pedro, eu vou começar com o comentário do Gui. Ele falou o seguinte: Pedro, você dizer que a lei não é ruim me parece uma barra baixa demais, apesar que não dá para esperar muito desse Congresso. Entretanto, fazendo um paralelo, é como ter alguém passando fome que passa a ter uma refeição por dia. Está muito longe de ser bom. Não, eu acho que ele está errado. Eu acho que o motivo pelo qual eu comecei o ponto de partida de quarta-feira afirmando que a lei não é ruim, é porque eu comecei a perceber uma certa onda de pessoas de esquerda nas redes sociais falando que a lei é ruim. Então, é uma afirmação contrária no sentido de, não, essa lei não é ruim, a lei é boa. É uma boa lei. É claro que pode ter algum detalhe ou outro para mexer, mas saiu uma boa lei, não é uma lei ruim. A lei resolve algumas coisas que precisavam ser resolvidas e a gente não tinha tipificação legal para resolver, entende? Isso é uma conversa que a gente já teve, Yasmin. Nós temos máfias operando no Brasil. Entendeu? São organizações que... É um engano você tratar o PCC ou o Comando Vermelho como narcotraficantes. Eles também fazem tráfico de drogas. O CV, o Comando Vermelho, foi durante muito tempo, essencialmente, uma organização criminosa para promover tráfico de drogas? Foi. Mas hoje a principal fonte de renda do Comando Vermelho é explorar economicamente uma região na qual ele está instalado. Tal qual fazem as milícias. Tal qual fazem as milícias, entendeu? Tal qual faz o PCC, que é você vender luz numa determinada região, você vender televisão por assinatura numa determinada região, gás, é você achacar o dono do botequim dizendo que... Cara, dono de botequim, cara que trabalha com van, em área de milícia, em área do CV aqui no Rio, tem que dar 50% do seu lucro para as milícias para operar. Isso é o que máfia faz. Chega lá, é exatamente o que máfia faz. Chega lá numa determinada região, domina aquela região e chega para o sujeito, você quer ter uma alfaiataria aqui
Então você tem que dar um dinheiro para Don Corleone. Entendeu? É exatamente essa a lógica. E o que essa lei faz? O que essa lei faz, essencialmente, é reconhecer que o crime é mais amplo. Entendeu? Que o crime em si é a ocupação, como se fosse o Estado, de uma determinada região. E a gente precisa de instrumentos para combater esse tipo de operação. Primeiro, você tem que tipificar. Olha, este tipo de ação aqui é um crime. A partir daí, qual o grande problema que essas organizações têm? Elas precisam lavar dinheiro. E elas estão fazendo uma quantidade abissal de dinheiro. E aí, quando começa a ser muito dinheiro, quando é pouco dinheiro, quando é uma operação pequena, você é aquele bicheiro que anda com um maço de dinheiro, entendeu? Paga tudo em dinheiro, nunca está no cartão de crédito, nunca está no cheque, nunca está no Pix, nunca passa no banco. Agora, quando você começa a ter uma coisa que são milhões e milhões e milhões, você precisa lavar aquele dinheiro. E para você lavar aquele dinheiro, você precisa de Faria Lima, você precisa de empresas, é isso que a gente vê no Rio de Janeiro e em São Paulo, de um bando de negócios que são negócios normais. Você está contratando, sei lá, uma empresa de dedetização para o seu prédio e, na verdade, aquela empresa só funciona para lavar dinheiro do PCC. Você tem um fundo de não sei das quantas que faz investimentos, você tem criptomoedas, você tem aparatos financeiros cada vez mais sofisticados. E o que essa lei faz? Olha, tendo reconhecido que esse crime existe, ela vai lá e fala, olha, ela dá vários instrumentos para os juízes bloquearem acesso a esses bens, impedirem... Ainda na fase de inquérito. Ainda na fase de inquérito, ainda na fase de investigação. Então, a gente precisava muito de uma lei assim. E temos uma lei assim. Então, eu vou te dizer uma coisa, Yasmin, o que me surpreendeu mais, eu li alguns dos comentários, não li todos. O que me surpreendeu mais, isso eu acho que foi a primeira vez que eu vi, certamente foi a primeira vez que me chamou a atenção. Me chamou a atenção o fato de que, pela primeira vez, os comentaristas de esquerda estavam muito mais desinformados a respeito do que a lei é, do que os comentaristas de direita. Em geral, não é que não exista desinformação na esquerda, existe muita. Mas, em geral, eu percebo os comentaristas de esquerda mais bem informados. E boa parte das críticas que eu li ali nos comentários eram simplesmente fruto de desinformação. Não sabem o que está no texto aprovado. Entendeu? Tanto que a recepção no Senado, vai ser o Alessandro Vieira, que é um cara super sério, que vai fazer relatoria. Ele está ali no tipo, tem que mexer em detalhe, entendeu? Tem uns detalhezinhos de constitucionalidade, uns detalhezinhos de isso e daquilo e tal, e é só, a lei é boa. Bom, o Marcos, não sei se concorda tanto com você. Tudo bem. Ele fala que você só falou das coisas boas desse projeto de lei. E os problemas? Precisa focar na lei. Não vai dizer que ela enfraquece, por exemplo, a Polícia Federal? Não. Concordo que a lei não resolve o problema, que a solução é bem mais complexa, que demanda não apenas vontade política, demanda humanidade por parte dos nossos políticos. E isso tem demonstrado não estar no radar da bancada evangélica, da bala e do agronegócio. Tudo bem. Essa lei não enfraquece a Polícia Federal. Esta lei, deixa eu repetir novamente. Esta lei, tal qual aprovada na Câmara dos Deputados. E isso não vai mudar no Senado Federal. Essa lei não enfraquece a Polícia Federal. Vamos lá, justifique sua resposta. Não, mas justifique essa resposta. Ela não mexe nas atribuições da Polícia Federal, ela não mexe na autoridade da Polícia Federal e ela não mexe no orçamento da Polícia Federal. Simples assim. É simples assim. Nada muda na maneira como a Polícia Federal trabalha. Nada muda. Por que as pessoas estão com isso? O primeiro texto, o texto que o Guilherme Derrite chegou debaixo da braço na Câmara... Acho que foi aprovada a 7ª versão, talvez, né? Exatamente. Mudaram coisa pra cacete. Quando o Guilherme Derrite chegou lá, ele queria, no início, que a Polícia Federal pedisse permissão para os governadores para poder fazer uma investigação. O que é uma coisa que eu desconfio, eu não sou jurista, eu desconfio, inclusive, que é inconstitucional. Teve uma grita. Não, como assim Polícia Federal vai pedir permissão para governador? Imagina aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um monte de governador preso. Não, né? Não faz nenhum sentido.
Aí ele tentou dar uma suavizada dizendo, não, então tudo bem, só tem que informar os governadores. E mesmo assim, e se o investigado for governador? Vai perder toda aquela dinâmica, aquela magia do toque, toque, toque. Poxa. Isso é viagem do Derrite que levou esse negócio. Mas o problema é o seguinte, esse troço já não estava na terceira versão da lei. O que foi aprovado não mexe no orçamento, não mexe nas atribuições e não mexe na autoridade da Polícia Federal. Não tem nada. O Derrite queria, não aconteceu. Algumas pessoas falaram também nessa lei, como é que pode ser boa uma lei que tem tanta mexida? Mas, gente, isso é da natureza da atividade legislativa. Um parlamentar propõe um projeto de lei, ou o governo propõe um projeto de lei, aí todo mundo se junta e vamos mexer aí. Eu concordo se fizer essa mexida, eu concordo se fizer aquela. Desse pedaço eu não gosto, tudo, mas toda lei é um trabalho coletivo. O que aconteceu, engraçado, o que aconteceu no trâmite dessa lei é o que de melhor um parlamento pode mostrar. O que aconteceu no trâmite dessa lei é o que raramente o parlamento brasileiro tem mostrado, mas que é juntar um bando de gente, reconhecer que um problema existe, que precisamos de uma legislação para tratar desse problema e negocia até que chega um texto final, que é um texto final que é consensual, que tem um voto pra cacete de parlamentares de ambos os lados, da esquerda e da direita, e que vai para o Senado, e o Senado recebe dizendo, não, o texto já está bem redondo, só tem que mexer umas coisinhas aqui nos detalhes. Yasmin, está tudo certo. É uma boa lei e não é verdade que ela mexe em atribuições da Polícia Federal. A única polêmica que tem ali, e que é relevante, é o seguinte. Como essa lei permite o confisco de bens, entendeu? Até 5 anos passado, quando o criminoso ou suspeito não tem como comprovar a origem desses bens. Como esse troço permite confisco de participação acionária em empresa, fundos, criptomoedas, tudo mais, esse troço todo vai para um fundo de segurança. O que a lei diz, e essa é uma das queixas do governo, o que a lei diz é que, quando a investigação for estadual, esse dinheiro desse fundo vai para aquele estado, para a Polícia Militar e Civil daquele estado. Quando a investigação for federal, vai para a Polícia Federal. O governo está dizendo que quer que todo esse dinheiro vá para a Polícia Federal. Primeiro, a gente não está falando do orçamento da Polícia Federal. A Polícia Federal continua com o mesmo orçamento. Isso não mudou. Agora, tem esse dinheiro que será confiscado e que vai ser distribuído para as polícias. A lei diz que quando a investigação é estadual vai para o Estado, quando a investigação é federal vai para o PF. O governo quer que todo o dinheiro vá para a PF. Meu único ponto a respeito dessa discussão é o seguinte, essa é uma discussão legítima. Me parece razoável que, se o dinheiro vem de investigações que foram a Polícia Militar e Civil do Mato Grosso que fez, eu acho razoável que vá para o governo do Mato Grosso aplicar em segurança no Mato Grosso esse dinheiro. A mim parece razoável. Agora, pode ser que exista algum argumento de segurança pública que justifique... Mas isso, Yasmin, isso não é o centrão, a direita. Isso é um debate normal dentro da justiça. Isso é um debate normal dentro do parlamento. Entendeu? Você está instaurando um fundo que tem uma grana que vai receber, como é que você destina? Isso é um debate. Entendeu? Os governadores querem que vá para eles, o presidente da República quer para si, está tudo certo, cada um no seu direito, vamos debater e vamos chegar à conclusão de qual é o melhor destino. Mas isso não é um debate ilegítimo, isso é um debate absolutamente razoável. E qualquer um que ignore as suas cores partidárias e olhe para esse negócio com frieza, vai entender que é mesmo um debate razoável de se ter, entendeu?
como é que a gente aplica melhor esse dinheiro? Precisa ter essa conversa. E aí cada um bota os seus argumentos na mesa e leva. Não me parece nada absurdo que a lei tenha decidido que o dinheiro das investigações estaduais vá para os governos do Estado e o dinheiro de investigações federais vá para... Não me parece absurdo, sabe? Mas é a única coisa que você poderia dizer que a Polícia Federal não foi beneficiada. Mas veja, estamos falando de um dinheiro novo. Estamos falando de uma coisa que não existia. Estamos falando de uma coisa que vai começar a existir. Aí não é dizer vai prejudicar a Polícia Federal se a PM do Rio resolver um crime e o dinheiro tem que ir para a Polícia Federal. Por que vai prejudicar a Polícia Federal? Não sei. Entende? Me explica por quê. Bom, o Tom, ele diz o seguinte, que o seu ponto levantado sobre a lei é o verdadeiro cerne da discussão sobre como tirar a mão de obra do crime organizado. Enquanto tratarmos problemas de educação pública, saúde e segurança como secundários, em função de discutir agendas ideológicas, a gente vai empurrar com a barriga esse problema. Concorda? Não, sim, concordo. Mas aí... Ele já entrou em outra seara. Eu acho que o ponto é o seguinte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisava de uma lei que tratasse máfias como máfias se organizam. Agora a gente está caminhando para ter essa lei. A gente precisava dessa lei. Não adianta não ter essa lei tendo como o maior problema de criminalidade no Brasil gente que opera como máfia. Vamos passar a ter uma lei que trata máfias como máfias e dá o mesmo tipo de ferramenta que existe nos Estados Unidos e na Itália, outros países que, como nós, têm uma experiência difícil e dura na lida com máfias. Então, a gente precisa dessa lei. Agora, e esse é o ponto que eu estava falando, tentando falar principalmente para a turma de direita. A primeira parte do ponto de partida eu estou falando com a turma de esquerda. Olha, não entra nessa de que a lei é ruim. A lei é boa. A segunda parte eu estou falando com a turma de direita. Não entra nessa que a solução é prender um bando de gente. Prender um bando de gente não vai resolver o problema. O problema é mais profundo, tem uns ciclos de vida que precisam ser... uns tipos de vida que entra naquela coisa cíclica que precisam ser interrompidos. Como é que você interrompe esse ciclo vicioso? Essas não são pessoas que têm medo de serem presas. E as prisões não atenuam a criminalidade. No caso de Comando Vermelho e PCC, as prisões agudizam o problema, tornam o problema mais grave. As grandes penitenciárias brasileiras são todas controladas por esses grupos criminosos e a coisa é difícil, a coisa é complicada e tem muita coisa mais que tem que ser feita em política social para conseguir resolver o problema. Não basta prender, precisa também educar, precisa ocupar, precisa, enfim, tem um longo passo por aí. Pedro, aproveitando, tem um dos comentários que eu esqueci de separar, mas que o nosso espectador ouvinte dizia que, como normalmente as prisões, digamos assim, no Brasil, elas são em torno de... o tempo que as pessoas ficam presas. Ele estava querendo dizer, mas normalmente fica-se preso 1 ano e 9 meses, enfim, 2 anos. Isso é como se fosse férias. Essa pessoa perde a noção de que ela está sendo punida por uma coisa à vera, de que aquilo não é bom para ela prosperar enquanto cidadão, enfim. Depois eu vou achar certinho o que ele comentou, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas tem também um outro comentário que falava sobre o caso de El Salvador, trazendo um comparativo, dizendo que a quantidade de encarceramentos não vai levar à resolução do problema da segurança pública. Vamos lá, são duas coisas diferentes. Deixa eu tratar antes da questão de El Salvador. El Salvador se tornou seguro. Eu acho que a gente não precisa negar que o Bukele tornou El Salvador seguro. Ele prendeu quase 1/4 da população. Prendeu uma quantidade abissal de pessoas e prendeu porque quis prender. Não tem
curso legal, não tem direito à defesa, não tem... É sair prendendo. Ponto. El Salvador é uma ditadura em que, se o governante não gosta de você, você vai ser preso e ponto. Como ditaduras fazem. A sensação de medo também ajuda as pessoas a ficarem na linha. Isso. Então você cria uma situação uma situação tal que tem segurança nas ruas no sentido de que você não vai ser assaltado, tudo mais. Tem. Agora, se o policial olha para sua cara e quer te prender porque você tem uma tatuagem, perdeu o Playboy, entende? Qual é o preço da segurança? E que tipo de segurança é essa quando, na verdade, é o Estado que passa a ter poder total sobre a sua vida? Entendeu? Qual o custo, né? Qual o preço? Eu acho que a solução de El Salvador não é uma solução, porque é você trocar uma violência por outra. Entendeu? E uma violência por parte do Estado é uma violência muito mais difícil de você combater. Porque você precisa de uma revolução. Agora, eu não sei quanto tempo, eu realmente não tenho... eu nunca li o número, eu acho que eu nunca li o número de qual é a pena média que uma pessoa fica presa no Brasil. Eu acho que essa pessoa nunca deve ter entrado numa penitenciária. Eu já entrei. Como foi? O cheiro te mantém em ânsia de vômito o tempo todo. As pessoas são sujas, são suadas e estão todas presas em celas que não cabe todo mundo sentado no chão ao mesmo tempo. Não tem cama para todo mundo. A não ser que você esteja, isso evidentemente eu não vi, a não ser que você esteja numa posição de mando, você é currado sistematicamente. Apanha-se o tempo todo. Um cheiro de urina, com suor, com... Eu não sei como que alguém pode achar passar 2 anos num lugar assim, férias. Eu acho que essas pessoas não sabem do que estão falando. Uhum. Pedro, trazendo agora o comentário do @animalpolitico, muito bom esse arroba. Ele queria comentar, puxando um dos assuntos do último ponto de partida de sexta-feira. Ele diz que nesse você comenta que as polícias precisam ser interligadas, mas que não entraria no mérito de como seria essa interligação. Não acha que seria importante entrar nesse mérito? A meu ver, um dos maiores gargalos no sistema de segurança pública é a falta de policiamento de ciclo completo. O nosso tipo de policiamento de ciclo incompleto, 2 polícias separadas com 2 funções e carreiras distintas, uma ostensiva e outra investigativa, só é utilizado em 2 países do mundo inteiro, sendo que o Brasil é um deles. Além disso, a falta de um policiamento de ciclo completo também causa problemas no ciclo de investigação, algo que, como o Pedro comentou no PDP da outra sexta-feira, não se faz muito no Brasil. Eu considero importante entrar nesse mérito, porque esse assunto não é mencionado praticamente nunca da forma como eu coloquei aqui. Um abraço a todos do meio, adoro o canal de vocês. Não, eu acho que o Animal Político tem toda a razão. Yasmin, eu sou especialista em política, não em política de segurança, e muito menos em como que se organizam polícias. A gente tem grandes especialistas, a começar pela Joana Monteiro. Isso não quer dizer que eu não poderia fazer um ponto de partida a respeito disso,
Mas, em geral, quando eu vou fazer um ponto de partida sobre temas que eu não domino, eu converso com pessoas e leio coisas para me preparar. Então, eu tenho certeza que a maneira como nossas polícias estão estruturadas não nos serve. E acho esquisita a ideia de uma PM e uma polícia civil em cada estado. E sim, acho que esse mérito é importante. Eu só não sei falar sobre o assunto. Acontece. Tudo bem. A gente vai te perdoar. A gente vai te dar uma colher de chá por conta da sua recuperação. Muito obrigado, muito obrigado. Pedro, só por causa disso, né? Apenas. Pedro, seguindo aqui o Leandro, ele quer voltar um pouco a essa questão de como as máfias se estruturam nas comunidades do Rio de Janeiro. Tá pegando o gancho mesmo do que você trouxe da Data Favela, que é uma pesquisa muito bacana. O Leandro, ele diz o seguinte: Pedro, aqui no Rio de Janeiro, as empresas de internet, de bairro, favelas, têm CNPJ. É uma máscara legal para o crime impor da mesma forma uma única empresa, a dela. Como é que fica isso quando já está assim, muito entranhado, está muito institucionalizado? Cara, assim, o trabalho do Estado é muito maior. Você não foge a reocupar. Você não foge a reocupar. Agora, a milícia tem uma empresa com CNPJ, não é ruim. Não esquece que Al Capone foi preso porque sonegou no imposto de renda. Entende? Então, você tem espaço ali. A partir do momento que uma empresa tem CNPJ, isso quer dizer que ela tem que ter uma contabilidade. Isso quer dizer que ela tem que ter... ela tem que ter uma contabilidade, ela tem que pagar imposto, entendeu? Tem que emitir nota fiscal. E isso começa a te dar um espaço em cima do qual você pode construir uma investigação. Perfeito, entendeu? Com os registros. É isso. Vamos ver essas notas fiscais aqui todas. Vamos mapear. Pega um pedaço aqui dessas notas fiscais, vamos mapear para ver se esses serviços foram prestados, porque lavagem de dinheiro é assim, né? A nota fiscal fria se diz que um serviço foi prestado, aí você dá a entrada num determinado dinheiro e não houve aquele serviço. Na verdade, você só está lavando aquele dinheiro. Então, vamos lá. O Estado precisa ocupar o espaço, reocupar o espaço. Os serviços públicos têm que ser prestados pelo Estado ou por concessionárias privadas do Estado. Então, começa por aí. A gente tem que botar a companhia de luz, a gente tem que botar a companhia de gás, a gente tem que botar... As pessoas que moram numa área ocupada precisam ter acesso nas suas casas ao mesmo tipo de serviço que nós dois temos acesso. Entende? Essa é a chave para solucionar o problema. Subir e descer o morro em várias operações não tem muita serventia. Esse que é o ponto-chave. O que a gente precisa é reocupar o espaço. Pedro, o Rodrigo, ele te pergunta se você acha que outros estados, além de Goiás, podem trazer ensinamentos para a política de segurança pública. Parece que no Espírito Santo os resultados também têm sido positivos. Eu tenho certeza que devem ter estados que têm boas políticas. Eu tenho dúvidas se Goiás é um bom exemplo, embora sim, eu sei que Caiado, Tarcísio e Ratinho falam muito das suas políticas de segurança no sentido de, olha como nós somos exemplos e tudo mais, mas essas são pessoas em campanha à presidência da República, né? Então, tem que ir lá, tem que ver. Eu não entendo o suficiente de segurança pública para dizer se algum outro estado, se algum estado é um bom exemplo ou um mau exemplo. Eu sei que o Rio de Janeiro é um exemplo terrível e que a Bahia é um exemplo terrível. Temos possivelmente duas das piores polícias do Brasil. Parece que a do Ceará é muito ruim também.
Agora, Pedro, o Júnior, ele diz o seguinte, que dessa vez ele concorda com você. Opa. No problema e na base. As crianças que nascem numa realidade, no caso que ele está querendo dizer, de comunidade, ou, na verdade, em um ambiente, às vezes até numa realidade de asfalto, digamos assim, né? Como a gente fala, né? Aqui no Rio, quem mora na comunidade, quem mora no asfalto. Apesar de muitas comunidades serem também asfaltadas. Mas que essas pessoas que vivem sob o jugo dessas máfias, elas têm crianças ali que nascem nessa realidade e não têm nenhuma expectativa de sair dela. Pelo contrário, elas se espelham no exemplo dos mais velhos, o que cria um ciclo vicioso. Você concorda com isso? Eu não sei se eu... Eu não sei se ele está querendo necessariamente criminalizar a pobreza com essa afirmação. Fiquei um pouco na dúvida. Não, certamente não deve ser. A mecânica funciona da seguinte forma. Exemplos são importantes, ele não está errado. Você precisa ter ao seu redor pessoas com quem você se identifique, entendeu? Porque gostam de coisas que você gosta, porque são do mesmo lugar que você porque têm a mesma idade que você, ou porque são pessoas mais velhas e você acha que elas, quando jovens, deviam ser parecidas. Identificação acontece por muitas razões. Você precisa ter acesso a pessoas com quem você se identifica e que sejam, de certa forma, um exemplo no qual você possa se espelhar. Eu posso ser aquilo. Entendeu? O que a gente tem para muitos desses rapazes, porque são principalmente rapazes, né? Existem mulheres também, mas para muitos desses rapazes que acabam caindo no crime, nas favelas aqui do Rio, e isso é verdade para comunidades pobres, apartadas da cidade, em muitos lugares do país, é que você, em geral, quando você é criado num ambiente em que você não consegue ter a percepção de que você pode ser um médico, se você não tem a percepção de que existe um caminho para você ser um médico, se a impressão que você tem é que, olha, você pode ser balconista de farmácia, você pode ser motorista de ônibus, ou você pode ser traficante. Entende? Quando a ambição possível é muito baixa, quando você cria esse tipo de vazio existencial, quando você fecha muito as possibilidades de vida, primeiro você se torna um país muito cruel. O Brasil é um país muito cruel, com uma quantidade muito grande de crianças. Porque criança tem que querer ser astronauta, sabe? A criança tem que querer ser... Tipo, tem que poder, com 4, 5, 6 anos, se permitir ter o sonho de ser o que for. Quando você tem esse tipo de sonho de ser quem você... Uma coisa assim, qualquer... Quando você consegue ter esse tipo de sonho, isso é a coisa que de dentro de você te impulsiona para frente. Entende? Eu quero ser jornalista desde criança. E é claro que isso virou dentro de mim Agora, você pode querer ser astronauta... Uma obsessão, e terminar... fiquei pensando. Não, você pode querer ser astronauta com 6 anos de idade. Sim. E se tornar advogado aos 22, entendeu? E gostar muito disso como hobby, talvez. Gostar muito, mas o ponto aqui, essencialmente, é a possibilidade de sonhar.
Entendeu? A possibilidade, e você, porque a partir do momento que você tem a possibilidade de sonhar, você começa a tentar entender, e é por isso que os exemplos são importantes. O exemplo primeiro te permite dizer aquilo é um destino possível, eu tenho alcance a uma pessoa que é uma coisa assim. E a partir daí você começa a mapear qual é o caminho que você tem que fazer para chegar naquele lugar. Putz, quero ser astronauta, preciso ser engenheiro, preciso conhecer física pra cacete, preciso conhecer química, preciso conhecer cálculo integral, preciso ter, ao mesmo tempo, treinamento militar, aí eu preciso arranjar um lugar de me colocar numa instituição que pode vir a ter acordos. Entendeu? Você começa a mapear como é que se constrói aquela carreira. Todos nós vamos fazendo isso de alguma forma, entendeu? Começa quando a gente escolhe no Enem ou no vestibular. Eu sou do tempo do vestibular, acho que não se faz mais vestibular, né? Tem gente que faz ainda, né? Tem. Você começa escolhendo uma carreira ali e você vai... E é sempre uma coisa meio acidental para todo mundo, mas começa com você chegando à conclusão de que você pode estar naquele lugar. E crianças demais no Brasil são criadas em lugares em que todo mundo está dizendo para elas: isso não é para você. E aí você vai diminuindo, você vai diminuindo, você vai diminuindo. É quando você tem uma possibilidade de mundo muito pequena que virar soldado do tráfico se torna uma coisa atraente. É porque você já chegou ali aos 14 anos com perspectiva de mundo. Isso é cruel pra cacete, cara. É uma das coisas mais cruéis que o Brasil faz. É uma das coisas mais cruéis que o Brasil faz. E eu acho que o Brasil deu uma melhorada nos últimos 30 anos a respeito disso. Mas nem de perto o suficiente. Fato é que quando a gente coloca a criança nessa posição de compreender desde muito pequena que existe essa violência, ela não entende que o problema muitas vezes não é ela. Claro. Ela, às vezes, porque tem muito disso, achar que o problema está em si. Mas, enfim, não é a realidade sobre aquele fato, né? Claro. Eu não sei se em algum momento da sua trajetória você se deparou com isso na criação dos seus filhos, enfim, todo mundo sabe, eu acho que você é pai de 3. Isso. Não sei se teve algum momento em que você reparou, caramba, isso aqui que eu fiz ou esse movimento que eu fiz possibilitou que eles pudessem imaginar coisas loucas, digamos assim, o mirabolante sobre o próprio futuro. Não é um movimento. Veja, minha mãe era médica, era psiquiatra. Meu pai é de formação engenheiro químico, mas ele é lógico matemático. Ele trabalha com matemática num nível de abstração que eu sou absolutamente incapaz de alcançar. Não herdou esse gênio. Amigos deles eram jornalistas, psicanalistas. Eu tinha dezenas de milhares de livros na minha casa quando eu era pequeno. Eu literalmente fui criado num ambiente em que eu achava que eu podia ser qualquer coisa que eu quisesse ser. E que eu tinha, com muita prepotência, a convicção de que eu seria bom naquilo que eu escolhesse ser. Eu só faria uma observação que é: quando você tem 6, 7 anos e você acha que você vai ser bom naquilo que você escolher ser, o nome disso não é prepotência. É simplesmente não ter a mais vaga noção de como as coisas são difíceis na vida. Mas, a partir do momento que você abre aquela janela, o mundo está aberto para você. O mundo todo, com todas as possibilidades do mundo, estão abertos para você. Eu tive isso.
Mas isso é loteria, né? Isso é loteria. O que eu quero dizer com isso, loteria, é o seguinte, cara, quando você nasce, você não escolhe seus pais, você não escolhe o bairro que você nasceu, você não escolhe o CEP em que está o cartório no qual você vai ser registrado. Você não escolhe a cor da sua pele, você não escolhe o seu gênero, você não escolhe... É a loteria. Eu tive uma coisa que a maior parte das crianças do Brasil não tem. Então, e meus filhos têm isso. Meus filhos têm isso. Entende? Minhas ex-mulheres, mães dos 3, são super bem formadas, são super inteligentes, são super cultas, são... Então, tanto na minha casa, a minha mulher atual também, então meu enteado, meus filhos, na minha casa, na casa das mães deles, vivem em ambientes em que podem escolher. O mundo é um mundo aberto de possibilidades, eles precisam só tomar uma decisão de qual caminho que vão seguir. E isso é apenas a minha obrigação e a obrigação das mães. Veja, só que esses pais e esses mães desses rapazes que se tornam soldados do tráfico, eles já vêm de pais e avós e bisavós que tinham uma vida de possibilidades muito fechadas. Às vezes as pessoas sabem, nas elites brasileiras, e quando eu falo de elite, Yasmin, eu falo de gente como nós, entendeu? Formados na universidade e que nunca passamos fome, e que tem teto, e que nada disso é... Porque isso que é elite no Brasil, tá? A gente tem muita dificuldade de perceber, por exemplo, como às vezes você entrar para uma igreja evangélica já abre janelas. Entendeu? Sim. Às vezes eu vejo muitas pessoas, inclusive muitos amigos meus, que olham com certo desprezo. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Cara... Uma grande massa da esquerda brasileira abomina o evangelicalismo e tudo que ele prega, sem entender o papel social. Aliás, a substituição, a sobreposição que ele faz quando você tem um Estado ausente. Aquilo abre janelas. São ainda janelas estreitas em relação ao que as janelas deveriam ser. Mas só de abrir um pouquinho já faz diferença. Pedro, nossa, tem tanto assunto que a gente onde a gente poderia entrar, mas eu vou me permitir fazer só mais uma última pergunta, tá bom, Beca? Não briga comigo, que a gente não pode estourar o tempo, mas vamos lá. Pedro, a T de Alga, acho que é Tereza, diz o seguinte: Pedro, eu pensei muito sobre esse assunto. Eu assisti muitas notícias sobre o crime organizado nas últimas semanas, apesar de não ser da área de segurança, eu fui atrás. O que começou como uma negligência do Estado, hoje é uma fonte de insegurança geral. O que começou como um problema social, hoje é um problema em quase todas as áreas. Tem cidades no Ceará em que moradores foram expulsos durante guerra de facções. Onde é que está a garantia de propriedade privada? Ela pergunta. Nas favelas do Rio de Janeiro, onde a cultura da violência imperava porque a justiça não existia, já que não tinha Estado ativo nesses territórios, a violência é um método. Então, onde está a igualdade perante a lei? Como dar educação quando as crianças são aliciadas pelo tráfico? Um pouco do que a gente já estava falando. Soldados baratos para substituir peões mortos. Quando esses jovens apreendidos no RJ não têm programas para reinserção. Como a gente garante sucesso se a maioria das famílias de mães solteiras sem acesso à contracepção e sofrendo com gravidez na adolescência, que as tira da escola e isso garante empregos muitas vezes de baixa renda? Eu podia ficar aqui horas falando
falando sobre como as favelas são consequências de uma falha do Brasil como sociedade. Poluição de nascentes de rio com esgoto, problemas de saúde pelas vielas que mantêm o Brasil endêmico para tuberculose, espaços seguros para o crime organizado, enfim. Meu ponto é que as favelas são uma consequência histórica das escolhas do Brasil e, segundo ela, precisam acabar. O Brasil precisa retomar controle desses territórios para impedir que isso aconteça com mais pessoas. Infelizmente, enquanto todo o resto é feito, as pessoas que têm os seus direitos negados precisam de uma ação agora. E para ela, isso vai envolver morte, querendo ou não. Puxando um pouco o assunto da semana passada, né? Vamos lá. Eu não sei se vai envolver morte. Eu não sei se precisa. Não sei se isso é dado. E isso posto, eu concordo que favela tem que acabar. Mas eu teria um cuidado com essa afirmação favela tem que acabar. Ela tem que acabar no sentido de existir nas cidades um espaço que está à parte da cidade. Um espaço em que tem pessoas que moram em lugares que não têm um título de moradia, que não têm um título de propriedade daquela casa, que não tem isso, que não tem aquilo. Nesse sentido de um pedaço à parte, tem que acabar. Agora, no sentido que algumas pessoas falam, eu não estou dizendo que é ela, de que você tem que simplesmente sair derrubando, não. Aquilo são bairros, as pessoas construíram comunidades ali, o que você tem é que urbanizar. O que você tem é que abrir as ruas, botar serviços públicos, botar empresas, botar lojas, transformar em bairro. Uhum. E distribuir os títulos de habitação e tudo mais. Então, tem que acabar no sentido de que cidades têm bairros. O que era a favela tem que ser um bairro. Só isso. E um bairro no qual você vai como você vai em qualquer outro, ao qual todos podem ir e de lá voltar, certo? E eu não estou convencido de que precisa ter morte para isso, tá? Não estou dizendo que não possa ser, tá, Yasmin? Eu só não estou convencido. Pedro, vou agradecer muito pelo seu tempo, porque aí temos um convidado muito especial. Seu ombro novo. Meu ombro novo. Na verdade, minha cabeça de número novo. Nova. Muito bom. Mas você está precisando descansar, né? Tô. Vamos ver se é possível, se o noticiário deixa. Não deixa. Até semana que vem? Até semana que vem. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.